Hoje está quente, né? E lá dentro eu disse, Senhor, eu vou só de estola hoje, porque isso aqui esquenta, viu? Então, Jesus, até que seria bom, né? Mas ao menos um ventinho, né? Ajuda. Meus irmãos, vou ser bem sucinto. Hoje nós estamos celebrando uma grande festa. Uma intervenção divina. Repitam essa palavra para ficar marcada. Intervenção divina. O que é uma intervenção divina? É quando Deus resolve fazer algo milagroso que vai ter um impacto na vida das pessoas e que vai ajudar as pessoas a entrarem no reino dele. Intervenção divina. Viram no Evangelho? Faltou vinho, eram 8 dias de festa. No 4º dia acabou o vinho, faltava ainda 4 dias. Ia ser um fracasso aquela festa, uma tristeza, motivo de muita decepção para os noivos. E o povo, quando fala, fala mesmo. Todos os tempos, o fuxico é uma coisa terrível. Do jeito que a pessoa elogia, na mesma noite ela fala mal. E Maria percebeu este problema e vai atrás do filho, que ela sabe que tem poder de realizar uma intervenção divina. Meu filho, o vinho acabou. E os idiotas dizem, olha como é que ele chamou Maria, sua mãe, mulher. Parece até um desrespeito, né? Mas no Evangelho de João, só aparece essa expressão mulher para Maria aqui e lá na cruz. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Porque mulher é a Ishá. Ish, em hebraico, quer dizer homem, Adão. Ishá, mulher, Eva. Maria, aqui e lá no Calvário, é tratada por Jesus como a nova Eva, a nova mulher que disse não à serpente. Então, quem não entende nada, chamou de Jesus, chama de mulher. Mulher quer o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não sabem hebraico, coitados. Aí sai falando besteira. Ishá, mulher. O que é que nós temos a ver com isso? Mas Jesus não poderia ter sido um pouco mais carinhoso? Ô, mamãe, diga. O que a senhora quer? Por que ele diz isso? Porque Maria também precisou ser discípula do seu filho. Bem-aventurada aquela que creu na palavra. Mais do que a maternidade humana de Jesus, Maria é bem-aventurada porque ela é mãe dele, mãe de Deus, porque acreditou na palavra e disse ao anjo, seja feita a vontade do Senhor. Seja feito como tu dissestes. E Maria então vai e diz para os serventes, façam tudo o que ele mandar. E os serventes obedecem quando Jesus manda fazer uma coisa sem sentido. 6 jarras que eram para lavar-se. Muita poeira na Terra Santa, então os judeus, antes de entrar no templo, antes de entrar na sinagoga, antes de entrar na festa, se lavavam. Então tinha 6 potes, cada pote 100 litros de água. E a obediência desse pessoal não foi uma obediência fácil, porque hoje abriria a torneira lá
E a torneira encheria com a mangueira, aqueles 6 potes. Na Terra Santa só chove 1% por ano. Só chove 50 milímetros de água de chuva por ano. Mas eles obedeceram. Encheram as 6 talhas, que ao todo deu 600 litros de água transformadas em vinho, pela palavra de Jesus e pela intervenção de Maria, pela intercessão de Maria. Aprendam uma coisa, católicos, olhem para mim. Jesus, ele é o intercessor principal, junto do Pai. Nosso intercessor junto do Pai, quem é? É São Francisco? É Nossa Senhora Aparecida? É o Padre Cícero? Não. É o Padre Antônio? Não. Nosso intercessor principal é Jesus. É o que Paulo diz na carta a Timóteo. Nós temos junto do Pai o intercessor. E Hebreus diz que ele é intercessor porque ele conhece as nossas fraquezas. Se você nunca teve dor de dente, você não vai saber o que é uma dor de dente. Se você não é mulher, você nunca vai saber o que é o parto. Se você nunca tomou uma quimioterapia ou radioterapia, você não vai saber o que é. Não é verdade? Então, Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. E por isso ele é capaz de entender o que eu sofro, porque ele também sofreu. Por isso ele é o intercessor principal. Mas existe uma intercessão secundária. A intercessão secundária é do corpo de Cristo. A cabeça da igreja, quem é? Cristo, do corpo de Cristo. Paulo compara a igreja a um corpo. O corpo tem cabeça, tronco e membros. E Paulo até diz que os membros assim, que a gente considera até menos importantes, são cuidados melhor do que os outros. Porque todos são importantes. Imagina o corpo sem as mãos, ou sem os pés, ou sem os olhos. Tudo é importante no corpo. A cabeça, que é Cristo, é o principal, óbvio. É a fonte de comando. É porque a cabeça me manda estirar o braço, que o braço vai. Que o braço obedece. Mas o braço participa da ação da cabeça. Repita isso. O braço participa da ação da cabeça. Os membros participam da ação da cabeça. É aí que a igreja, apoiada nas Sagradas Escrituras e apoiada na tradição dos padres da igreja, diz que os membros do corpo se ajudam mutuamente. Uma mão lava a outra e as duas se libertam. Aí é que entra a comunhão dos santos, que nós professamos no credo católico, na comunhão dos santos, na vida eterna. Amém. A comunhão, olha para cá, a comunhão dos santos é aquilo que, quando morre um pai rico ou uma mãe rica, tudo que o pai juntou, tudo que a mãe juntou, é herança dos filhos. Os filhos participam da herança do pai. Então, toda a herança que Jesus conquistou, que se chamam méritos,
graças que ele conquistou na cruz do Calvário, e depois dele, todos os méritos, todos os sacrifícios, todo o amor dos que estão unidos ao corpo que é ele, você oferta a ele sua vida, você vive nele, isso se chama santidade, fica à disposição de todos. Amém? Quem é o intercessor principal? Jesus. Quem são os intercessores secundários? Os santos. Dentre os santos, qual aquele ou aquela que é o mais importante? Maria. Porque São Francisco não gerou Jesus. Santa Teresinha não gerou Jesus. Então, em grau de importância está Maria. E é aí que entra a intercessão secundária de Nossa Senhora. É aí que entra a intercessão secundária de São Francisco, São Sebastião, hoje Carlo Acutis, esse jovem que morreu com 15 anos, modelo para a juventude, modelo de pureza, modelo de amor à Eucaristia, de amor a Nossa Senhora. 15 anos, se destacou, um menino rico. Quando foi na hora do enterro, apareceu uma multidão de pobres. E de onde vem tanto pobre? Era ele que ajudava sem ninguém saber. Tirava a sandália e mostrava e dava para os pobres. Então, Carlo Acutis, hoje, pode ser intercessor secundário na intercessão principal de Cristo, porque ele está unido ao corpo. Então, quando Maria diz, meu filho não tem mais vinho, mamãe, né, senhora, mulher, nova Eva, coisa linda, não chegou minha hora. A mãe sabe quando chega, né? E a mãe vai lá e ele realiza o primeiro milagre. Intervenção divina pela intercessão de Maria. Os protestantes evangélicos não creem na intercessão de Maria nem na intercessão dos santos. Porque eles dizem assim, Jesus é nosso único intercessor, junto do Pai, e não creio em intercessão de santo nem de Maria. Mas o pastor diz, quem tiver pedido de oração, eu vou subir o monte para orar. E quem fizer uma campanha, não sei de quê, fogueira santa, eu vou orar no Monte Moriá, no Monte Sinai, Israel. Vai para um hotel, que hoje a gente já sabe que não sobe coisa nenhuma. Né? Os que saíram depois contaram como era, né? Estava lá um som, uma coisa. Estou cansado. Tudo nos hotéis de 5 estrelas. E o que é que eles estavam fazendo orando? Intercedendo. Então Maria também pode. Padre, interceda por mim. Quantos de vocês já pediram para eu rezar por uma graça e Deus deu? Tem alguém aqui que me pediu uma oração? Vem cá. Rápido. Vem a outra daqui, outro. Que você me pediu para rezar. E Deus deu a graça. Não, você já foi várias vezes. Mais um homem, fora o Hudson. Venha. Seu nome rapidinho. Antoniana. Foi uma graça do meu tio, que ele mora em outro estado, ele é até evangélico. Aí eu pedi ao padre Antônio, ele tinha umas feridas na perna, que cabiam uma mão dentro, 3 feridas, fazia mais de 2 anos. E aí o padre tocou as feridas, passou o mel de Nossa Senhora, pediu que ele ficasse passando em casa, o médico deu uma média de 1 ano para ele ficar bom. Com 30 dias a ferida fechou. Então, nesse caso eu fui um secundário.
Eu apresentei o problema a Jesus, como Maria apresentou a falta de vinho a Jesus, e ele realizou o milagre. O senhor, seu nome? Antônio José. Peraí. Antônio José do Nascimento. Meu xará, qual foi o pedido que o senhor tinha feito? Eu estava com problema no olho e falei com o padre Antônio e ele passou uma águazinha no canto do olho e estou bem melhor. Aplauda Jesus. Uma intervenção divina pela intercessão humana. A igreja que está no céu é a igreja gloriosa. A igreja que está no purgatório é a igreja padecente. A igreja que está na terra, que somos nós, é a igreja militante. Militante, padecente e gloriosa. Militante, padecente e gloriosa. O corpo de Cristo está glorioso no céu, padecente no purgatório e militando. Militante quer dizer batalhando, lutando para chegar lá na terra. Fazem 3 dias que faltaram água lá na Tia Toninha. E quando faltou água, o ar entrou na encanação. Então, a cozinha tinha água, vários lugares da casa tinha água, mas o quarto da Tia Toninha faltou água. Nem tinha água no chuveiro, nem na pia e nem no sanitário, por causa do ar, né? E quando eu cheguei lá, a Tia Toninha estava aflita com esse problema. E hoje, eu disse, Tia Toninha, se acalma, nós vamos pedir as almas do purgatório. Não tem alma no purgatório que foi bombeiro aqui na Terra? Bombeiro é que chama? Que trabalha com torneiro hidráulico? Tem. Como é? Bombeiro hidráulico, né? Nome bonito, né? Você é o quê? Eu sou um bombeiro hidráulico. Pois é, tem um bocado de alma lá. Bombeiro hidráulico. E bombeira deve ter também, né? E eles estão precisando de mim. Vocês não veem que eu rezo sempre pelas almas? Nós somos muito amigos. Eu rezo muito pelas almas do purgatório. Cheguei lá, Tia Toninha não tem jeito, não vai dar certo, e não sei o quê, tem que chamar, não sei o quê. Pare de murmurar. Venha louvar. E pedir as almas do purgatório. E comecei a rezar. Repouso eterno, dá-lhe, Senhor, a luz perpétua, resplendor, repouso eterno. Nossa Senhora Aparecida. Daqui a pouco começou a pingar um pinguinho, né? Na torneira. Aí eu abri. Aí eu disse, as almas estão ajudando, Tia Toninha, vamos rezar. E ela rezando. Aí daqui a pouco eu abri a torneirinha. Aí daqui a pouco a coisa começou a cair água. Dei logo uma descarga, que já fazia 2 dias que estava lá. Ela lá está dizendo assim, o padre conta tudo na missa. De repente, água de chuveiro, água na pia, pela intercessão. Pela intercessão. Já contei um dia de São Miguel, né, que eu estava numa casa e estava o banheiro entupido, né? Então, a intercessão secundária realiza intervenção divina. 1717. Estava passando em Guaratinguetá. Estamos aí no século XVIII. Minas Gerais tinham sido encontrados veios de ouro. Muitos exploradores estavam lá. E em março de 1917 embarcou de Lisboa Dom Pedro de Almeida e Portugal, o conde de Assumar,
que vinha substituir no Brasil Dom Braz Baltazar da Silveira, no governo da capitania de São Paulo e Minas, que era unido. Era uma coisa só. Chegando no Rio de Janeiro, em junho, porque vinham de navio 3 meses no mar, junho de 1917, o conde de Assumar mostrou-se logo interessado em conhecer a situação da sua capitania, ou seja, queria saber do ouro que estavam roubando. E o Brasil sempre foi roubado, gente. Desde o começo. Vocês sabem a expressão santo do pau oco? Quem já ouviu? Essa expressão santo do pau oco. É porque eles pegavam as imagens, abriam um buraco no fundo da imagem, enchia de ouro e levava para Portugal. E aí a pessoa nem sabia a imagem Nossa Senhora da Conceição, santo do pau oco, cheia de ouro dentro, para poder passar na alfândega da época, né? E assim, a gente foi muito roubado. O conde, então, partiu de São Paulo no dia 25 ou 26 de setembro de 1717, deixando como substituto em São Paulo Manuel Bueno da Fonseca, oficial de grande patente. Após 17 dias de viagem, isto é, entre 11 e 12 de outubro de 1717, isso aqui tudo são fatos históricos que estão escritos. Eles escreviam tudo, né? Nas atas. Chegaram o conde de Assumar com a comitiva em Guaratinguetá, São Paulo. Aparecida fazia parte da cidade de Guaratinguetá. Aparecida não existia, não tinha nada, só o rio Paraíba que passava lá embaixo. Não tinha nada em Aparecida. Entre os acontecimentos faustosos, ou seja, grandiosos, a palavra aí é o português antigo, né? Faustosos, que então se deram, assim foi escrito nos manuscritos da época. A Câmara da Vila de Guaratinguetá chamou os pescadores e pediram que eles apresentassem todo o peixe que pudesse haver para o governador, o conde de Assumar. Entre muitos pescadores, foram pescar nas suas canoas Domingo Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, 3 pescadores. Foram pescar por ordem da Câmara. Jogaram suas redes do porto José Correia Leite até um lugar chamado Porto de Itaguaçu, bastante distante, e não pegaram absolutamente nada. Porém, eles tinham que levar peixe, porque o governador estava chegando, e eles eram, coitados, empregados. Tinham que dar conta do peixe sem ter peixe. Esse porto de Itaguaçu, ontem eu vi à noite a procissão de Nossa Senhora, que saiu da Basílica até o porto, onde tem uma igreja de São Gerardo, e onde está o local onde Nossa Senhora foi encontrada. Quem foi em Aparecida, não vá só na Basílica, procure também no porto de Itaguaçu. Olhem o que está escrito. Lançaram a rede e, de repente, veio o corpo de uma imagem de Nossa Senhora, sem cabeça. Provavelmente, alguém jogou no rio, porque quebrou, não tinha o que... Como se faz hoje, né? Num lugar digno,
A imagem está toda quebrada. Padre, o que é que eu faço? Você pode terminar de quebrar, enterrar num canto, ou jogar no mar, no rio, num cantinho que não fique, porque já foi benta, né? Então, alguém, provavelmente, quando a imagem quebrou, ela é de barro, terracota, jogou a imagem no rio. E a cabeça foi jogada também, mas caiu no outro lugar, não estava no mesmo lugar. Primeiro tirou a cabeça da senhora, não se sabendo nunca quem jogou ali, não se sabe quem foi que jogou. Continuando a pescaria, não tendo nenhum peixe, lançou a rede novamente e veio a cabeça. Então, eles pegaram a cabeça, botaram, pronto, é uma imagem. Como está ali. Por que escura? Por causa da lama do fundo do rio e depois por causa também da fumaça das velas. Mas isso passou a ser significativo porque o Brasil vivia a escravidão. A terrível desgraça da escravidão dos negros africanos. E Maria aparecendo pretinha, está dizendo alguma coisa. Vocês não consideram os negros? Acham que eles não valem nada? Pois aí como é que apareceu a mãe de Jesus. Negra. Entendem? Escravidão. Depois que a cabeça foi encontrada na rede, apareceram tantos peixes que eles tiveram medo de afundar o barco. Voltaram felizes e impressionados também ficaram os outros da vila por verem tanto peixe, principalmente porque aquela época não era a época de boas pescarias. Não era um tempo favorável para a pesca. Isso é o que os documentos antigos revelam. Pulando um pouco, levou-se a imagem para casa. Atanásio, um deles, movido pela fé, fez um pequeno oratório, colocou a pequena imagem, começou o povo da vizinhança a, no sábado, rezar diante da imagem o rosário e praticar outras devoções e novenas. O primeiro milagre de Aparecida, 2 velas acesas diante da imagem, numa noite tranquila, sem vento, a vela apagou, as 2, e sem que ninguém acendesse, voltaram novamente a acender-se sozinhas. A vela significa a fé. Esses fatos começaram a chamar a atenção, e aquele lugar onde hoje é Aparecida, onde está a Via Dutra, não é isso? Era o lugar da estrada que unia Minas Gerais a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, era um lugar de passagem. E aí, as notícias começam a correr. Ah, tem uma santa que apareceu, que encontraram no rio, e teve uma pescaria, e um dia estava uma vela acesa e apagou, e as histórias começaram e o povo começou a vir. Daí que, em 1743, foi feito um santuário no lugar daquela capelinha. Aos 26 de julho de 1745, foi abençoada e celebrada a primeira missa. E o nome do morro, que era Morro dos Coqueiros, passou a ser chamado Morro da Aparecida. Ela não apareceu da água, do chão, do rio? Está Aparecida, Aparecida, Ana Aparecida. E como era na região de São Paulo, no estado, chamou-se Aparecida do Norte.
Um outro milagre, primeiro foi a vela. Aconteceu em 1790. Um escravo fugiu da fazenda, todo amarrado de ferro nas mãos, com aquelas correntes, e ele saiu, e o patrão saiu atrás de cavalo, correndo. E ele entra na igrejinha de Nossa Senhora Aparecida e pede socorro a Nossa Senhora. E aquelas correntes caem das mãos do escravo. Essas correntes estão lá. Quem foi em Aparecida, desça lá na Casa dos Milagres, que está embaixo, e você vai ver essas correntes estão lá. Foi um grande milagre que tocou o coração daquele homem e foi preparando a libertação dos escravos. Outro milagre. Um dia, um homem fazendeiro ateu, sem fé, ateu não, na época não se usava essa terminologia, mas incrédulo, disse que ia entrar dentro da igreja de cavalo, sem respeito. E aí, quando ele chegou na porta, que foi entrando, o cavalo, quando pisou na soleira da porta, ficou preso. A ferradura do cavalo prendeu na pedra e o homem não conseguiu entrar. Também essa pedra com essa ferradura dentro está lá, na Aparecida. Eu vi. A devoção cresce. Foi construída uma basílica menor, cujo título de menor foi dado pelo Papa Pio X, em 29 de abril de 1908. Continua crescendo, estou pulando a história aqui. Em 1904, Nossa Senhora foi coroada como Nossa Senhora Rainha e Padroeira do Brasil, pelo Núncio Apostólico Júlio Tonti, o representante do presidente da República, os bispos e padres. Aliás, aqui foi quando ela foi coroada. Rainha foi no dia 16 de julho de 1930. O Papa aceitou o pedido e consagrou o Brasil a Nossa Senhora como padroeira principal. Depois começou a construção da grande basílica atual, que foi inaugurada em 1980 pelo São João Paulo II, aquela de tijolinho aparente que está lá até hoje. A devoção no início era muito ali na região de São Paulo e Minas. Foi confiado o santuário aos padres redentoristas que tinham sido expulsos da Alemanha de um santuário que venerava Nossa Senhora Virgem Negra. Olha que história. Essa cidade é pertinho da cidade do Papa Bento XVI. E eu tenho uma cópia dessa imagem de Nossa Senhora Negra, tem aqui na rádio, na minha sala, que era a padroeira, e esses padres redentoristas foram expulsos de lá e vieram para o Brasil para tomar conta de Aparecida. E quando eles chegaram, ficaram impressionados, porque Nossa Senhora era negra, como a imagem lá da Alemanha. Por último, muito devota de Nossa Senhora era a princesa Isabel, que não tinha filhos. Não tinha filhos. E ela então vai à Aparecida, a princesa Isabel, e diz: Nossa Senhora, diante de ti hoje, eu deponho a minha coroa de rainha e te entrego, que a senhora passe a ser a verdadeira rainha do Brasil e me dê a graça de ter um filho.
pegou as joias que ela tinha, transformou numa coroa, que é hoje essa coroa, às vezes é colocada na imagem, mas está no Museu de Aparecida, bem guardada, porque é toda cravejada de pedras preciosas, e, de fato, a princesa Isabel teve um filho, graças a Nossa Senhora. E quem foi que assinou a Lei Áurea? A princesa Isabel. E qual foi o primeiro estado do Brasil que concordou e libertou os escravos? Ceará. Em qual cidade? Redenção. Ah, vocês estudaram, não faltará aula, não. Fortaleza, o Ceará, teve a primazia da libertação. E o Dragão do Mar, nossa rádio se chama Rádio Dragão do Mar, era o nome do Francisco, um negro que tirava os negros dos navios, e um dia ele se revoltou e disse: não, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Ele é chamado Dragão do Mar. E daí começou todo o movimento de libertação dos escravos. Assim, Nossa Senhora vem pela permissão de Deus, como o que eu disse no começo? Intervenção divina. Nossa terra, também como Portugal, França, hoje Medjugorje, Roma e tantos lugares do mundo, não todos, mas é um dos lugares onde Nossa Senhora veio. Foi encontrada, e por isso essa imagem ela é tão amada. Quando você passa lá, quem já foi à Aparecida? É uma emoção única. Passar alguns minutos naquele corredor, olhando. Quando eu fui lá, eu não quis nem saber, me escorei aqui atrás, e quem talvez passe, né? Ele passando aqui na minha frente e eu olhando. O Brasil é muito amado por Nossa Senhora. E é também no Brasil que está lá o fato, o fenômeno comprovado de Nossa Senhora do Mel, lá em São José do Rio Preto, na cidade de Mirassol. Também um grande privilégio. Então, meus irmãos, nós precisamos amar esta mãe. Não tenha medo que você, amando Maria, vai amar menos Jesus. Está aí uma coisa que não acontece. Com certeza, se você não amar Maria, você vai amar menos Jesus. Mas o contrário não acontece. Quem ama Nossa Senhora é todo de Jesus. Porque ela mesmo faz isso. Ela mesmo cuida. E a única coisa que Nossa Senhora pede para nós é o quê? Fazei tudo o que Ele mandar. Pegue o Evangelho e entenda que o que está ali é a vontade dEle para nós. E pronto. E nas aparições ela diz o quê? Rezem o terço todos os dias. Se comprometa hoje, em todo dia. Padre, é que eu não tenho tempo. Mentira sua. Você tem tempo de sobra. Pois então divida. Na hora que acordar, reza um mistério. Saindo de casa, reze outro, meio-dia outro, 3, depois de tardezinha 4 e dormir outro. Até você chegar a fazer pelo menos o terço diário, né? O Hudson acabou de voltar de uma viagem e me contou da sua experiência. Ele viajou com a esposa, a doutora Maria de Jesus, com a caravana do padre Reginaldo, também estavam juntos. E lá em Medjugorje, onde Nossa Senhora tem aparecido, e preste atenção. Vocês lembram que, eu não sei quantos anos atrás, eu falava da rãzinha. Quem lembra da rã? A rã, que pulou dentro da água, e aí botaram fogo embaixo, e a rãzinha achou uma beleza, aquela aguinha ficando morna, e ela esticava o bracinho, nadava, mergulhava, e a água esquentando, e o corpo dela é próprio da rã adaptar-se,
ela foi adaptando-se à temperatura, adaptando até que virou sopa de rã. Tem gente que come sopa de rã. E eu estou muito atento a essa guerra que está aí. Muito. Porque tudo que mexe com Israel significa alguma coisa no relógio de Deus. Os abestalhados enchem a internet. Eu não sei se vocês recebem essas coisas, né? O mundo vai se acabar e não sei o que. Aí eles pegam as profecias pela metade. Por exemplo, o capítulo 25 de Mateus é uma profecia que diz respeito ao tempo que ia acontecer naquela época, e aconteceu no ano 70. Aí eu vi na internet, botaram Cid Moreira: quando virdes Jerusalém cercada pelos exércitos, sabei que é o fim do mundo. Não tem nada. Primeiro, porque ninguém sabe quando é o fim do mundo. Ninguém sabe, nem padre, nem bispo, nem pastor, nem ninguém. Nem Jesus sabe. Ele disse no Evangelho: quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem o Filho do Homem sabe. Está reservado ao Pai. Mas o texto não diz isso. Primeiro, ele está falando daquele acontecimento que ocorreu no ano 70. O cerco de Jerusalém. O imperador Tito Vespasiano cercou a cidade e destruiu Jerusalém, levou aquele povo todo escravo, e a terra ficou sem ninguém, praticamente. Doentes, pobres, velhos, coitados. Do ano 70, ou seja, no segundo século, né? 70 já era o primeiro século, no segundo século. Até 1948, Israel não tinha terra. Estavam espalhados no mundo. A grande diáspora do povo, ou seja, a dispersão. E quem foi para lá? Os árabes, os palestinos. Em 1948, pelo voto de Minerva, de um brasileiro, o não sei o que, a Aranha, né? Como é o nome dele? Oswaldo Aranha foi quem deu o voto de Minerva, e a ONU declarou, então, o Estado de Israel. Eles voltaram. Quando eles chegaram lá, começaram a entrar na terra. Só que a terra já tinha donos, novos donos estavam lá. Para você entender, aí tem gente na internet, já transformaram a guerra em Bolsonaro e Lula. Quem viu isso? Os idiotas. Transformaram agora a briga de Israel. Bolsonaro é Israel e é muita idiotice para as pessoas que não entendem de nada, nada a ver. Primeiro, temos que distinguir algumas coisas. Todo árabe é terrorista? Não, não é. Todo árabe muçulmano também não. Existem árabes cristãos, católicos. Muitos árabes lá em Belém, em Nazaré, são cristãos. Nós temos gente do Shalom, árabe cristão, lá na Terra Santa. Árabes cristãos. Nem todo árabe é muçulmano. Todo muçulmano é terrorista? Não, não é. Aí você vê que a mídia quer criar um ódio. Ela quer criar um ódio. Nós temos que rezar por Israel e pelo povo palestino. Gente, ontem eu assisti na Netflix, para isso vocês têm que se formar. Tem um documentário na Netflix sobre as crianças que ficaram da guerra de 2014. Ontem à noite eu assisti. As crianças contando.
É um documentário, está na Netflix. Aquele povo, 2.300.000 pessoas de palestinos, não tem nada a ver com o povo que está lá fazendo guerra. O que é que o pobre do povo lá do Rio de Janeiro, ou daqui mesmo, tem a ver com as facções? Tem a ver? Não. O Hamas é uma facção terrorista. Mas a esquerda não diz isso, ou seja, não diz que foi assassinato, diz que morreu. Aí a Globo está para um lado. De acordo com você sendo inteligente, você percebe o que é que a Globo diz, a SBT diz, a Record diz, você vê a tendência, sobretudo na internet. Para nós, o que é que interessa? Rezar pela paz do mundo. Porque ali é um barril de pólvora. Quem é Israel para os Estados Unidos? Um filho rico. Que eles vão e dão todo apoio. Mas os árabes têm lá o Irã, que pode fazer uma guerra mundial. Tem os Emirados Árabes, que são riquíssimos. Dubai, por exemplo. Então não tem inocente nesse meio, a não ser aqueles que realmente são inocentes. O povo, que é quem paga o pato no final. Aqueles jovens, coitados, que estavam numa rave, tudo drogados. O que você sabe que se acontece numa rave? É muita droga. 200 e tantas pessoas morreram sem Cristo. Sem Deus. Seja judeu, seja árabe, seja o que for. Quem não morrer com Cristo está numa situação difícil. Eu disse que estão no inferno? Não, porque eu não posso dizer isso. Estou só dizendo que o caminho, a verdade e a vida é Cristo. E eu preciso rezar. Quando você vê aquelas crianças olhando as bombas, coitados, para lá e para cá. A repórter disse, mal sabe eles, né, que em minutos eles podem virar cinzas ali. Então, Nossa Senhora pediu, se vocês quiserem a paz do mundo, rezem o terço todos os dias. Porque para aquela guerra ali virar uma guerra mundial, é bem facinho. Bem rapidinho. Porque já está lá o Líbano, Israel, a faixa de Gaza é aqui, ó, para vocês entenderem. Imagina isso aqui é a faixa. Moram 2.300.000 aqui. Aqui é o mar Mediterrâneo, que Israel está aqui também cheio de navio. Aqui é o Egito, aqui é Israel e aqui é Israel. Essa parte é que eles fecharam com aqueles muros, com arame, com tudo, eles conseguiram entrar. Vieram outros por cima com aqueles parapentes, é que chama? Aquele negócio. E esse povo está lá hoje, sem água, sem luz, sem comida, para 2 dias. Ou seja, amanhã já não tem o que eles comerem. Milhões de pessoas. Fortaleza tem hoje quantos milhões? 3 milhões? 4 milhões? Quase 4 milhões. Imagina aí uma cidade de 2.500.000 pessoas sem água, sem luz e as bombas só virando. Pou, pou. Meus irmãos, a água está fervendo. E Medjugorje, Nossa Senhora disse, é a última vez que eu venho. A última. Se você pegar, eu tenho um livro, na capa, é o mapa da Europa. Você encontra o M de Maria, todas as aparições, de Lourdes até Medjugorje, forma um M. Cobrindo a França, a Itália, Portugal, é um M. Assinatura de Maria, o nome do livro. Assinatura La Ferma de Maria, assinatura de Nossa Senhora, forma um M. E o M termina com a perna para aqui, agora acabou. 41 anos Nossa Senhora está aparecendo diariamente pedindo, rezem o terço, jejuem quarta e sexta, jejuem quarta e sexta. Quando as coisas começarem a acontecer, vocês saberão por que eu estou pedindo isso. Ah, Nossa Senhora fala demais, essa santa fala demais todo dia, parece uma entregadora de carta. Pois é,
Ela disse, quando começar a acontecer, vocês vão saber por que eu vim todo dia. Está lá, gente, as mensagens. Existem livros com as mensagens desde 1981 até 2023. Testemunho do Hudson, rapidinho, sobre a experiência dele lá em Medjugorje, de um modo breve, rápido. Vamos ouvir. Cadê o tecladista?